Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Te convido a entrar em uma nova fase da nossa história brasileira, uma fase bastante importante e também bastante incomum, né? Porque nenhum outro país da América teve aqui um sistema monárquico, né? Ou seja, um imperador reinando, né? Governando todo um país, uma coisa bem diferente, né? Pois é, diferente até para aquela época. Então eu convido você a estudar comigo o Brasil Imperial, né? Mais especificamente o período do primeiro reinado, certo? Era uma vez, muitos anos atrás, mais precisamente em 1822, um molequinho revoltado que adorava o Brasil. Pedrinho, ou Dom Pedro, se preferir, I. Certo dia ele foi até as margens de um rio chamado Ipiranga e gritou: "Independência ou morte!" E foi aí que começou o primeiro reinado. Foi muito complicado para que algumas províncias brasileiras aceitassem essa independência da maneira como foi. Algumas dessas províncias, né, como por exemplo o Pará, que era muito dominado ali pelos portugueses, custou muito aceitar essa independência brasileira. Para o Dom Pedro foi difícil manter essa integridade nacional, é difícil fazer com que essas províncias, esse território se mantesse intacto, né? Mesmo depois dessa independência, ele teve que lutar muito para que todo mundo aqui no Brasil aceitasse essa independência, porque tinha muito lugar que, epa, como assim? A gente tá independente? Olha só essa notícia que eu recebi do Zap aqui. Será que não é fake news? Independência com o imperador português? Um português dominando o Brasil independente? Mas a gente não queria ficar independente de Portugal, né? Então, houve essa dificuldade de aceitação e também houve dificuldade para aqueles portugueses que estavam aqui no Brasil. Porque, obviamente, eu sou português, eu não vou querer que o Brasil fique independente de Portugal. Não, estava muito bom para mim quando o Brasil era colônia. Então, muitas dificuldades houveram, mas não foram todas as províncias brasileiras, não foram todos os lugares do Brasil que foram contra essa independência, não. Teve muitas províncias a favor também. A gente vai estudar isso muito bem na próxima aula de História e Cultura, como teve a participação do Nordeste, né? Apoiando sim essa independência. Já que nós já estamos independentes, então vamos botar esse projeto para frente. Não foi do jeito que a gente queria, mas ok, já estamos independentes, agora vamos construir aí o nosso país. Houve esse conflito? Houve, né? Mas aos poucos, né, o Dom Pedro foi dominando essas revoltas e o processo de independência foi reconhecido, né, aos poucos, primeiros pelos brasileiros, né? Agora ele teria que fazer, né, com que os outros países lá fora reconhecessem a nossa independência aqui, né? É obviamente que a gente não pode se tornar um país se os outros países lá fora, né, não estão nem sabendo que a gente agora está na área, né, que agora a gente está no campo. Então o Dom Pedro também teve que lutar para que o Brasil fosse reconhecido como um país lá fora, né, internacionalmente. Primeiro país a reconhecer a nossa independência foi os Estados Unidos, né? O nosso vizinho lá de cima, né? Os Estados Unidos, ele tinha aquela noção já, né? Os Estados Unidos sempre com aquela prepotência, né? Temos que apoiar a independência desses países latinos, né? Dos países aí da América. Por quê? Porque uma América independente é uma América mais unida, né? É a tal da famosa frase: a América para os americanos. Então, os Estados Unidos tinham essa noção, né? Chega, vamos todo mundo ficar independentes e ok, vamos construir aqui o nosso lugar.
Obviamente que os Estados Unidos tinham outras intenções por trás dessa América para os americanos, né? Uma coisa que a gente vai ver bem futuramente nas próximas aulas, né? Nos próximos semestres aí a gente vai ver como os Estados Unidos tinham influência e queria ter influência nesses paísezinhos aqui da América, tá? Então, os Estados Unidos foi o primeiro a dar o ok, certinho, parabéns Brasil, né? O segundo foi a Inglaterra que foi por muitos anos aí parça do Dom João, né? Trouxe até ele para cá pro Brasil. Só que a Inglaterra, você vai colocar o Tico e o Teco para bater agora. A Inglaterra, na época que o Dom João estava aqui, tinha ganhado muitos privilégios. Você se lembra disso, né? O tal do Tratado do Comércio que o Dom João fez aí com a Inglaterra, né? Que permitia que os produtos ingleses chegassem aqui a baixo custo. Se lembra, né? Então, obviamente que para a Inglaterra não seria tão interessante o Brasil se tornasse aí independente. Então ele disse pro Dom Pedro, ó, Pedro, tudo bem, meu irmão, a gente aceita, tá? Mas você vai ter que renovar esse tratado de comércio, porque senão nada feito. O Dom Pedro acaba então aceitando e continua então os mesmos privilégios que a Inglaterra tinha ganhado antes com o Dom João, acabam sendo renovados nessa nova fase do Brasil. Portugal acabou sendo o último então a aceitar essa independência. Obviamente que para a nossa antiga metrópole isso ia ser mais difícil ainda, né? Imagina só, perdemos a nossa galinha dos ovos de ouro. Ai, meu Deus, não temos mais o Brasil para a gente explorar, né? Mas, né, mesmo revoltadíssimo, Portugal acabou a muito custo, depois de muito tempo, aceitando essa independência do Brasil. Vale ressaltar que esse reconhecimento de Portugal era importante demais, né? Afinal de contas, Portugal foi por muitos anos a nossa metrópole, então tinha que se desligar da colônia, né? Só que eles pediram o quê? Tudo bem, a gente aceita que vocês agora estão separados da gente, mas vocês vão ter que indenizar a gente sim. Vou chamar meus advogados, eu quero pensão, meu Deus do céu. Um valorzinho bem baratinho, tá? Apenas 2 milhões de libras. Baratíssimo, gente, uma banana. Pois sim, eu não tô acreditando nessa história, o Brasil, ó. Não estou acreditando, gente. Professor, isso foi verdade? Portugal ainda pediu indenização pra gente poder se separar deles. Eles que por anos exploraram a gente ainda queriam indenização? Pois é, foi exatamente isso que Portugal pediu e o Dom Pedro aceitou, né? Deu lá, fez milhões de empréstimos para poder pagar esses 2 milhões de libras que Portugal estava pedindo para aceitar essa independência brasileira. Então você viu, né? Não foi fácil essa independência do Brasil, como muitos costumam pensar, né? Que foi tranquila, fácil, numa tarde o Brasil estava independente e pronto, né? Na verdade, também teve muita luta, também teve muita dificuldade para a gente poder se tornar esse país que conhecemos hoje, com esse território que a gente conhece hoje. Ok, temos um imperador, a gente nem queria, mas ok, temos um imperador governando o Brasil. Somos independentes, já aceitaram a nossa independência, beleza. Precisa de lei, né? Porque um país sem lei é um país bagunçado. Ai, professora, eu nem sabia que o Brasil tinha lei, ó. Pois é, mas tem sim, tá? A primeira ideia que os políticos brasileiros naquela época tiveram era de fazer uma Constituição. Você, cara aluno, sabe bem o que é Constituição, né? Constituição, nosso Código de Leis. Todo livrinho lá com todas as leis que a gente precisa obedecer, tá? E essa Constituição, a princípio, seria bem diferente do que o Dom Pedro estava esperando. O Dom Pedro, quando ele se tornou, então, imperador do Brasil, um mês depois da independência, ele acabou sendo coroado com muito viva, com muita glória, champanhe,
Mas quando o tempo foi passando, ele foi notando que os planos eram outros. Primeiro porque essa Constituição idealizada por esses políticos brasileiros queria diminuir os poderes deles. Vocês sabem que o período do absolutismo, né, onde o imperador, o rei, tem poderes universais acima de qualquer pessoa, tinha acabado com a Revolução Francesa, né? Vocês viram isso, o fim do antigo regime. Mas não era bem isso que o Dom Pedro queria, não, tá? O Dom Pedro queria que sim, ele fosse o rei, o dono, o superior, o maioral, o gostosão aqui do Brasil, né? Ele tinha na cabeça dele essas ideias absolutistas, mas não era bem isso que as pessoas estavam querendo implantar, não. Ele, com raiva, quando descobriu que queriam aprovar essa Constituição que diminuía os poderes dele, obviamente que ele mostrou-se revoltadíssimo. Foi lá com o cavalo dele, com as tropas, tudo lá para frente do Congresso. Eu não permito! Fechou o Congresso e impediu que essa Constituição fosse aprovada. E no lugar dela, ele ortogou uma outra Constituição. Para isso, ele chamou alguns amiguinhos para decidir como ia ficar essa Constituição. Mas Pedrinho queria mandar em toda a brincadeira. E os amiguinhos não queriam brincar assim. Eles brigaram, mas Pedrinho era maior do que eles. E no fim, todos tiveram que aceitar as suas regras. Por isso dizemos que a Constituição, ou as regras dessa brincadeira, foram outorgadas, ou seja, impostas sem a vontade do povo. E aí, ele impôs uma nova Constituição no lugar daquela que estava sendo idealizada. Essa Constituição foi a de 1824, que é importante que a gente conheça, né? A nossa primeira Constituição da época do Império. Dizia o que era essa Constituição? Que o Brasil seria uma monarquia hereditária, ou seja, quem manda é o imperador, monarquia, sempre quem manda é o rei ou o imperador, né? Hereditária, passaria de pai para filho, ou seja, quando o Pedrinho I morrer, o Pedrinho II é que vai ser, então, o próximo imperador, tá? Monarquia hereditária. Algo inédito, vale lembrar isso, né? Que nenhum dos países da América tinha monarquia. Todo mundo era república, todo mundo era república presidencialista, tá? Todo mundo era presidente, né? Outra coisa importante, né, que se destacava nessa Constituição de 1824 é que estabelecia 4 poderes. 4, não 3. Peraí, professora, eu não estou entendendo. Como assim 4 poderes? Não só são 3? Executivo, legislativo, judiciário? Não, menino, o Dom Pedro criou o 4º, que é o poder moderador. Importante demais para a gente saber o que era esse poder moderador aqui, tá, menino? Se liga. Poder moderador quer dizer a pessoa que ia moderar, que estava acima de qualquer outros poderes. Então, lá na tua prova, quando você pegar a lindeza que está na tua prova, né? E aí você vê, gente, o que é poder moderador? O poder moderador era exclusivo para o Dom Pedro, ou seja, além dele ter o poder executivo, né? Aquele que executa as leis, aquele que vai administrar, né? Ele também tinha nas mãos dele esse poder moderador. Só aí ele já estava ganhando vantagem, né? Porque ele tinha 2 poderes, né? Para ele aí, só para ele. Em teoria, ele significava o quê? Que o Dom Pedro, ele poderia interferir em qualquer outro poder. Se ele achava que o legislativo não estava trabalhando direito da maneira como ele queria, ele poderia fechar o Congresso, poderia mudar ali o pessoal do poder legislativo. Se ele achava que o poder judiciário não estava dando certo, ele poderia também ir lá decidir quem era o juiz, quem era o desembargador, podia interferir lá no judiciário, tá? Então o moderador aqui, ele na verdade não era para moderar, conciliar, ele era para ser maior do que os outros poderes. Na verdade, o Dom Pedro, ele queria trazer mais poderes para ele mesmo, né? Espertíssimo esse Dom Pedro.
Outra coisa que dizia nessa Constituição de 1824 era o voto masculino e censitário. Ou seja, ai professora, maravilha, mas você não disse que monarquia quem manda é o imperador e que depois o imperador fica pro filho dele? Beleza, eu disse isso. Mas o poder legislativo ainda tinha direito de voto, tá? Você podia votar lá no parlamentar, que ia estar no parlamento, no deputado, tá? Você ainda podia, mas não era para todo mundo, nem todo mundo tinha esse poder aí de voto. Na verdade, se você fosse mulher, se você fosse escravo, adeus, nem podia nem sonhar com essa ideia de votar em deputado, poder legislativo, nunca. Se você nascesse homem, já podia ter o direito ao voto, tá? Mas homem maior de idade, obviamente, né? Adolescentes e crianças também estão excluídos do processo. Mas não era todo rapaz, não era todo senhor, né? Que falava com a voz grossa, homem, podia votar não, tá? Esse voto era censitário. Como assim, professora? Voto censitário é aquele voto diminuto, que só quem tinha uma certa renda é que poderia votar. Ou seja, tu nasceu homem, beleza, mas nasceu pobre, já era, né? Obviamente que essa Constituição, a maneira como ela foi imposta para as pessoas, né? Sem que o parlamento, o poder legislativo, aprovasse essas leis, mostrou o autoritarismo de Dom Pedro. Muita gente ficou decepcionado com esse cara. Poxa, eu pensava que ele era outra pessoa, né? E agora ele está me demonstrando um cara chato pra caramba, que quer ser o maior do maior. Não dá certo. Crescia a insatisfação com os privilégios dispensados aos interesses portugueses no Brasil, principalmente no comércio interno. Os proprietários de terra e escravos ficam muito preocupados com o acordo que Dom Pedro faz com os ingleses, se comprometendo a acabar com o tráfico de escravos para o Brasil. O imperador perde o apoio militar e político. 1825. A província cisplatina, no extremo sul, proclama sua independência do Império Brasileiro com o intuito de se incorporar às Províncias Unidas do Rio da Prata, futura Argentina. A guerra dura 3 anos e a Cisplatina se torna um país independente com o nome de República Oriental do Uruguai. A derrota na Cisplatina aumenta a crise financeira do Império e o descontentamento dos brasileiros contra o imperador. E o que é que aconteceu? As coisas ainda iam piorar, né? Você está pensando que não, mas ia ficar pior sim. Primeiro, o Dom João morre, certo? Lá em Portugal. E quem seria o herdeiro de Portugal, né? O rei de Portugal? O filho dele mais velho, que no caso era o Dom Pedro. Só que o Dom Pedro estava onde? Estava no Brasil, era o imperador do Brasil. Só que o irmão dele, né, mais novo, Dom Manuel, resolveu assumir o trono de Portugal. Ah, tá, o Dom Pedro tá lá no Brasil, não quer mais saber daqui não, né? Então, quem vai ser o rei agora sou eu. Só que o Pedrinho, né, com a ideia de grandeza que ele tinha, né, porque ele queria ser melhor do que todo mundo, acabou se irritando com o irmão dele, né? Mas eu sou o herdeiro do trono. O que é que tu quer aí, Manuel? Sai daí, Manuel. Tu não é pra estar aí sentado não, Manuel. Que é isso, Manuel? E aí ele quis então se envolver nessa questão da sucessão do trono português, o que deixou os brasileiros ainda mais revoltados. Dom Pedro, por que diabos tu quer ir para Portugal? Tu não, agora não é o imperador do Brasil, esquece Portugal na tua vida? Mas não, né? Ele queria participar. E aí, né, por conta dessa pressão popular e por conta que ele queria assumir o trono de Portugal, ele acaba abdicando, né? Ou seja, tchau gente, não quero mais ser imperador do Brasil, vou para Portugal lutar com meu irmão, tá? Mas quem vai ser aqui o imperador do Brasil é meu filho, Pedrinho. Pedrinho tinha 5 anos na época, né? Aí você fica pensando, mas professora, como é que um menino de 5 anos vai ser o imperador do Brasil?
Essa pergunta foi feita por todo mundo na época, né? Enquanto o imperador fosse menor de idade, Certo. o país ia ser governado por uma regência que inicialmente era composta por 3 pessoas. E que a partir de 1834 se transformou numa regência una, ou seja, uma pessoa só na regência. As mudanças foram grandes, não é? Em vez de um país governado por um imperador todo-poderoso, nós tínhamos agora um país governado por regentes, que tinham a sua autoridade muitas vezes contestada. Para muitos, era a oportunidade de se proclamar a república. Para outros, era a chance das províncias terem muito mais autonomia. Aliás, um fantasma começava a rondar o jovem país. O perigo da rebelião social e da desintegração territorial. 1831-1832. Só no Rio de Janeiro estouram 5 levantes populares protestando contra os altos preços dos alimentos. 1835 a 1840, a cabanagem estoura no Pará. 1837 a 1838, a sabinada estoura na Bahia. 1838 a 1840, no Maranhão acontece a balaiada. 1835 a 1845, a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos estoura em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Essas são as principais revoltas que explodem nas províncias durante a regência. Os motivos que provocam esses movimentos variam de região para região. Brigas políticas locais, descontentamento com a situação social, defesa de ideias republicanas. As notícias que chegam dessas províncias são preocupantes. Então, professora, quer dizer que ainda teve gente ainda que quis ficar independente do Brasil? Teve, foi muito. Ou seja, período regencial bem difícil, bem complicado, cheio de guerras, cheio de problemas, né? Dificuldades administrativas, cada um querendo mandar, né? Cada um querendo mandar do seu jeito. A solução, o golpe da maioridade, que a gente vai ver bem direitinho na próxima aula como foi que eles fizeram, né, para adiantar a maioridade do Dom Pedro II, para que ele então assumisse, né, o trono brasileiro. Já, tá? Mas antes o desafio, tá? Você sabe que não podemos sair sem o nosso desafio, Deus me livre. Responde essa pergunta no teu caderno, tá? Quem era que poderia votar no Brasil imperial, né? Aquela Constituiçãozinha, professora, de 1824, de acordo com essa Constituição aqui, quem era que poderia votar? Me diz aí, né? Coloca no teu caderno e manda a resposta para mim agora, tá? Terminou a aula, manda logo. Vamos para a chamada para a gente poder encerrar, tá? Hamilton, Cristina, Daniela. Hamilton, Cristina e Daniela. Passo para o Henrique, para o Manuel e para o Sami. Henrique, Manuel e Sami. Passo agora Maísa, Maria Clara e Josias. Maísa, Maria Clara e Josias. Passo agora para o João, Carlos Paulo e Yasmin. João, Carlos Paulo e Yasmin. Não deixa de responder a chamada aqui embaixo no chat, tá? Não perde essa chance. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Grande beijo, até a próxima, tchau!